Olá! Saudações de luz! Eu, Lara Rosa Branca, venho trazer hoje uma entrevista muito bonita. Na nossa entrevista estelar, o nosso convidado é o Gustavo Amorim, tradutor das mensagens de Cryon canalizadas por Lee Carroll. Ele vem nos falar um pouquinho do seu trabalho como tradutor, além de contar um pouco sobre sua experiência com o Cryon e Lee Carroll, da sua caminhada nesse lindo caminho da luz. Agradeço imensamente em nome da equipe do podcast Semente das Estrelas por ter estado presente conosco nesta linda entrevista. Espero que todos vocês gostem e vamos à nossa entrevista. Gustavo, poderia, por gentileza, começar contando para nós como que começou a carreira do Gustavo Amorim como tradutor de Cryon e a sua relação com o canalizador Lee Carroll? Sim. Bom, essa pode ser uma longa história. Eu vou tentar resumir essa história. Então, digamos que o meu interesse, né, pelo caminho espiritual, por autoconhecimento, iniciou exatamente quando eu estava começando a minha carreira como engenheiro, né? Sou formado em engenharia metalúrgica e assim que eu me formei, eu consegui um emprego numa grande siderúrgica. Eu estava literalmente iniciando minha carreira como engenheiro. E naquele momento da minha vida que eu entrei em contato com temas da espiritualidade, através de amigos que também faziam parte da mesma empresa, e aquilo me despertou para esse caminho, né? Primeiro, através da leitura do Espiritismo. E então isso despertou algo que parecia já estar lá dentro de mim, só precisava de um toque para poder despertar. E então, eu literalmente comecei uma busca, tive experiências muito, muito profundas, né, que me levaram a não só acreditar, né, em temas espirituais, mas a ter certeza da existência deles pelas vivências que eu tive, né, de perceber outras dimensões, de encontrar com outros seres, sentir a energia amorosa fluindo, né, a energia vibrando no meu corpo. Então, era uma realidade que, para mim, era muito presente nessa época do despertar. Nessa época eu não sabia nada de Cryon, né? Não conhecia Cryon, não sabia das mensagens de Cryon, de Lee Carroll, mas eu iniciei uma busca intuitiva, né? Primeiro, eu literalmente abandonei a minha carreira como engenheiro. Saí da empresa, me lancei numa busca de algo que eu não sabia conscientemente o que era, mas intuitivamente eu sabia que existia um outro caminho que iria se apresentar, né? A princípio não foi fácil, eu literalmente deixei de lado toda uma vida que eu tinha construído até então, né? Então, depois que eu fiz essa escolha, isso foi em 98, né? Foi um ano difícil em 99. Então, tentando encontrar esse novo caminho. E nessa tentativa, a gente é condicionado, pelo menos a maioria de nós é condicionado a achar que um caminho profissional tem a ver com um curso superior e depois você seguir uma carreira dentro de alguma abordagem dessa. Então, eu fiz o curso para psicologia, porque eu achava, o vestibular, aliás, né? Eu achava que pudesse ser por ali. Mas eu passei no vestibular, fiz um período de psicologia, mas eu senti que, pelo que eu já tinha vivenciado, eu ia dar uma volta muito longe para chegar onde o que eu já conhecia em termos de espiritualidade, enfim, né? E começou a ficar muito claro para mim que eu precisava buscar algo que tivesse a ver com trabalhos bioenergéticos, né? Pela natureza das experiências que eu tinha tido, da percepção da energia, né? Do amor como energia que vibra mesmo em tudo. Então, eu comecei a direcionar, né, meu interesse para as técnicas bioenergéticas. E foi nessa busca que eu me deparei com uma técnica chamada EMF Balancing Technique, que para mim era nova, né? Na época, isso foi no ano 2000, eu nunca tinha ouvido falar desse trabalho, não existia esse trabalho no Brasil e nem na América do Sul. E, não por acaso, eu encontrei um anúncio a respeito desse trabalho para o primeiro curso que haveria desse trabalho na América do Sul, que seria exatamente em Belo Horizonte, no lugar onde eu morava na época. Então, quando isso aconteceu, eu vi essa notícia numa revista que era a Amaluz, que era muito conhecida, hoje já não é mais publicada, mas muita gente no caminho espiritual se lembra dessa revista. E foi na Amaluz que eu vi a notinha falando sobre esse curso, me interessei, já que era isso que eu estava buscando, né, novas técnicas de equilíbrio energético. E a sincronicidade que aconteceu é que, na época, né, eu tinha uma namorada em Vitória, no lugar onde eu tinha trabalhado, e ela teve um sonho e me contou esse sonho, que ela achou que era importante, e tinha uma pessoa me procurando
uma pessoa chamada Rômulo. E aquilo não fez sentido para mim, a princípio, mas a informação veio. Quando eu liguei para a pessoa responsável pela organização desse curso em Belo Horizonte, ele se chamava Rômulo. Então, na mesma semana, então a sincronicidade funcionou aí de forma bem persuasiva, né? Então, não tive dúvidas, entrei em contato com o Rômulo, perguntei sobre esse trabalho. E ao perguntar ao Rômulo sobre esse trabalho, né, do que se tratava, ele me perguntou: Gustavo, você já ouviu falar de Cryo? Aí eu falei: não, Rômulo, nunca ouvi falar do que se trata. E aí ele começou a me falar que Cryo, né, era uma consciência, um ser espiritual que vinha trazendo informações através de um canal, que era o Lee Carroll, a respeito da transição planetária. E que se eu quisesse entender a INEF, seria interessante eu primeiro ter um contato com as informações que o Cryo trazia. E aí ele se ofereceu de me emprestar os livros que ele tinha de Cryo, eu aceitei, e ele me emprestou um livro 5 de Cryo, que é chamado A Jornada para Casa. Né? Que é um livro que conta, é um romance que conta a história de um ser humano, que seríamos cada um de nós, né? Uma história arquetípica mesmo, de um ser humano que vive em dualidade, vive uma vida sem muitos atrativos, ele sobrevive, na verdade. Né? E o nome dele, desse personagem, é Michael Thomas, Miguel e Tomé. Né? Tem tanto o atributo de um anjo, de um guerreiro espiritual, quanto de um ser que duvida o tempo todo da sua própria natureza espiritual. E resumindo uma longa história, ao ler esse livro Jornada para Casa, eu me vi de uma forma muito profunda naquela história. Né? Ele me tocou profundamente, então foi um segundo despertar. Né? E um dos personagens desse livro, né, com quem Michael Thomas se encontra, é um ser que ele chamou de anjo branco, né? Um ser todo de branco, que ele encontrou num plano espiritual, e esse ser emanava amor, e começou a falar para ele sobre uma nova energia e uma nova jornada que ele começaria na vida dele, uma jornada de autoconhecimento, de transformação, de expansão de consciência. E aquele personagem que ele descreve na história foi exatamente um que eu me encontrei naquelas experiências que eu citei anteriormente, quando eu comecei a despertar, eu me encontrei com ser exatamente com as mesmas descrições. Então, a identificação foi profunda. Né? Então, a partir daí, né, me identifiquei muito com o Cryo e comecei a traduzir as mensagens de Cryo primeiro em texto. Né? Então, nós tínhamos um grupo de estudo, se reunia toda quarta-feira para estudar os textos de Cryo. Na época, a internet estava começando ainda, e eu comecei, e as mensagens de Cryo não existiam ainda publicadas na internet. Né? Eram poucas pessoas que tinham acesso aqui. Então, como eu sentia, né, a importância daquelas mensagens, comecei a traduzir em texto, criei um site na época e comecei a publicar as mensagens em texto, a princípio, e eu nem conhecia Lee Carroll. Né? As coisas foram acontecendo, me tornei professor da INF, conheci a PEG Phoenix Dubro, a PEG faz parte da família Cryo, então antes de encontrar Lee Carroll, me encontrei com a PEG, que foi a originadora da INF. Me tornei professor desse trabalho no Brasil, é o primeiro professor, e em 2005, se não me engano, não, 2006, aliás, foi a primeira vez que o Lee Carroll veio para a América do Sul, né, canalizar Cryo. E foi então, né, só que ele não veio ao Brasil, ele foi para a Argentina. Foi o primeiro evento de Cryo na América do Sul, foi na Argentina. E quem organizava esse evento na Argentina era o Gabriel, que era um professor de ANF também, que eu conhecia, já sabia do meu envolvimento com Cryo no Brasil, né, através da tradução dos textos. Então ele me convidou para traduzir o evento para o português, né, de forma que os brasileiros pudessem participar. E eu aceitei, era um desafio, porque não era algo que eu fazia normalmente, eu só traduzia em texto, né? Nunca morei fora para estudar o inglês, só tinha estudado em cursinho, mas já tinha uma certa familiaridade com a linguagem de Cryo, então aceitei, fui e um grande grupo de brasileiros participou daquele evento, mais de 70 pessoas. E foi ali que eu encontrei e conheci pessoalmente Lee Carroll, né? E aproveitando esse encontro com ele, eu convidei para vir ao Brasil. Né? Ele aceitou, e isso aconteceu em 2008. Então, nós organizamos o primeiro evento de Cryo no Brasil, em 2008, que aconteceu em São Paulo, onde vieram Lee Carroll, PEG, Phoenix Dubro, Dr. Todd Avokaitis, Robert Coxon, Martina e Tommy dos Tacnos. Enfim, toda a família Cryo veio para esse primeiro grande evento no Brasil em 2008. E desde então eu continuo em contato com essas pessoas e trazendo essa informação, organizando eventos, traduzindo as mensagens. Então o caminho foi se revelando. Sim, foi se revelando. Que lindo, lindo, muito lindo. E Gustavo, assim, como que você se sente traduzindo um ancoramento tão
magnético como o Cryon? É uma experiência de contato com a essência mesmo, né? Então eu sinto que ao traduzir Cryon, mesmo que vindo através do Lee, né, não é só um processo de tradução de palavras, né? Tem uma energia que flui, e essa energia é uma energia de casa, né? É uma energia do espírito, é uma energia amorosa, uma energia sábia. Então eu me sinto literalmente em casa ao fazer isso. Sente da família mesmo. Exatamente. E a família de todo ser humano, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da essência humana, é essa que é a energia de Klein. Né? Klein eu entendo como uma parte de cada um de nós, essa parte mais profunda, amorosa, eterna. Então, essa energia que irradia quando eu traduzo. Sim, com certeza. E a gente sente ele sempre muito próximo, né? De nós. Sim, É muito lindo mesmo. Cryon, pra mim, também é muito. É Cryon igual amor. exatamente. É um reconhecimento mesmo de origem. Isso, isso. Certo. E de todos os momentos, né? As turnês com Cryon, com Lee Carroll, eu tenho certeza que foram sensacionais, né? Mas assim, em especial, alguma delas que te marcou, porque você pode assim considerar assim o momento, qual deles seria? Ah, foram muitos momentos, né, profundos. Cada um deles é muito único, mas tem alguns que tem uma magia especial, assim, né? Você sente que tem algo especial acontecendo. Né? Um deles, eu até fiz um vídeo recentemente onde eu falo sobre as cápsulas do tempo. Né? O Ryan começou a trazer esse conceito das cápsulas do tempo, que são energias que começam a apoiar a humanidade nesse processo de evolução, né? E foram deixadas, foram implantadas, vamos dizer assim, na rede energética do planeta por nossos antepassados espirituais, que seriam os pleiadianos, né? Na visão do Ryan, na forma como ele traz. Então, o Ryan fala sobre as cápsulas do tempo e eu e a Cláudia e um grupo de brasileiros temos participado de todos os eventos que são os coros, né, que são eventos onde cantamos sons, que são os tons pineais, com os quais eu trabalho hoje também, e a função desses coros é se encontrar em lugares do planeta, né, que foram revelados por Cryon como sendo locais onde essas cápsulas do tempo estariam, né, e seria o momento delas despertarem, ou seja, dessa informação começar a ser difundida nessa rede de consciência planetária, né, para as novas ideias, para as novas percepções, as novas invenções da nova Terra. Então nós temos participado de todos esses coros e eles são muito profundos e coisas mágicas realmente acontecem. E um deles foi em Uluru, na Austrália. Né? Uluru é o nome de uma rocha, né? Um monolito que existe bem no meio do deserto australiano e é um dos lugares mais sagrados para o povo aborígene. E na nossa história, talvez seja a cultura mais antiga que se tem notícia. Né? Eles têm uma tradição de mais de 40 mil anos, então é mais antiga do que até a nossa civilização ocidental conhece. E esse lugar tem sido considerado por eles sagrado e tem sido guardado por eles por todo esse tempo. E uma das cápsulas do tempo estaria ali. Né? Então nós fomos cantar para despertar essa cápsula do tempo. Né? Então esse coro tem essa função, através dessas vibrações, de sobreposições de tons e sobretons, forma-se, né, uma espécie de uma chave, né, vibracional quântica que abre essas cápsulas. Estou usando, claro, metáforas aqui. E nós fomos, cantamos e logo após, né, o despertar dessa cápsula do tempo, eu e Cláudia fomos assistir o sol nascer, né, próximo ao Uluru. O Uluru é essa rocha. Então, um dos eventos mais bonitos ali, qualquer um que visita, né, precisa contemplar, é o sol nascendo em Uluru. Porque ao nascer de determinado ângulo, o sol incide sobre essa rocha e ela é uma rocha avermelhada e aquilo forma uma imagem belíssima, né, e única. E nós fomos, lembrando que ali é um deserto, né, um lugar árido. Enquanto estávamos ali vendo, né, esse nascer do sol, né, então algo mágico aconteceu. Né, uma nuvem se colocou em cima de Uluru e naquele momento começou a chover. E no momento que o sol nasceu, formou-se um arco-íris, como se ele estivesse saindo do centro de Uluru, né, do meio de Uluru. Então uma visão assim única, muito especial, muito mágica. Então eu e Cláudio sentimos que era uma bênção, né? Uma bênção de Gaia, uma bênção dos pleiadianos, uma bênção do ser. Então foi um momento muito especial aquele. Ficou bem marcado. Foi durante um evento de Cryon, né? Lembrando que Cryon sempre participa, Lee Carroll sempre participa desses eventos e Cryon traz
informações a respeito desses temas. Então, essa foi uma vivência que me marcou bastante. Tá certo, muito lindo esse teu relato mesmo, muito lindo. Não adianta, né? Essas experiências sempre são únicas, maravilhosas e nos transformam. Nós nunca saímos de uma igual como entramos, né? São saltos quânticos maravilhosos, né? Exatamente. Isso aí com certeza muda, né, quem a gente é, e é muito, muito precioso mesmo. Certo. Então, sobre seus trabalhos, né? Seus cursos que você ministra, poderia falar um pouquinho para nós sobre esses cursos? Eu, particularmente, eu acho muito interessante o curso de tons pineais, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre cada um deles, enfim, e explanar, né, para nós, por gentileza. Sim, posso dar uma explicação breve sobre eles, né? Então, eu trabalho principalmente com a EMF, Balancing Technique, então traduzindo esse nome, Técnica de Equilíbrio do Campo Eletromagnético. Então, eu trabalho, né, uma técnica de equilíbrio energético, uma ferramenta que vai atuar sobre uma parte da nossa anatomia energética que nós chamamos de malha de calibração universal. É um campo eletromagnético, né? E a nossa compreensão é de que é uma evolução da anatomia energética humana para que nós possamos sustentar uma carga maior do nosso ser espiritual, né? Então, parte do processo de transição é exatamente integrar mais na Terra a vibração espiritual em cada um de nós, o ser. E a NF, ela nasceu através da PEG Phoenix Zubro, que é uma integrante da família Klein. E o interessante é que quando a PEG teve a experiência dela de, de conexão com a fonte mesmo, de êxtase, ela recebeu a informação a respeito da NF como linguagem de luz, né? Uma linguagem multidimensional. E isso aconteceu em 88, logo depois da convergência harmônica, quando muitos dos precursores, dos pioneiros, né, desse momento de despertar, despertaram para os seus contratos sagrados, né? E ela não conhecia o Liquero. No entanto, ela teve acesso a essa informação e começou, então, a manifestar, né, a traduzir, vamos dizer assim, aquela experiência, a compreensão que ela teve naquele contato com a fonte divina, e começou, então, a manifestar o que depois ficou conhecido como EMF Balancing Technique, ou a técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. E vai atuar e ativar essa malha. Então, ao longo da vida dela, alguns anos depois, naturalmente, ela se encontrou com o Liquero, né, e tiveram uma empatia imediata, né, e se reconheceram como parte de uma mesma família, né, que tinha um propósito de trazer essas informações de vanguarda, né, para todo mundo, e ela então integrou a família Klein e começou a ensinar a NF mundialmente, e esse trabalho ganhou uma projeção mundial. Então, resumindo, né, é uma técnica que consiste de 12 fases, tá? E essas 12 fases vão trabalhar ativando aspectos desse campo multidimensional que nós chamamos de malha de calibração universal. E o objetivo, novamente, é criar, né, esses novos circuitos, ou despertar, né, camadas interiores do nosso campo energético, para que possamos integrar mais de quem nós somos, né, o novo humano, os novos atributos que estão disponíveis. Então, ela é um catalisador para esse processo de ascensão que nós vivenciamos. Tá? Então, resumindo, isso seria a NF. Tá? Em termos práticos, é uma técnica que utiliza verbalização ou intenções verbalizadas, e Klein fala muito sobre a importância de se verbalizar as coisas, né? Como isso tem um efeito sobre a nossa célula, sobre o nosso campo. Então, nós utilizamos intenções, movimentos feitos sobre o campo, sobre essa malha, movimentos muito parecidos com o Tai Chi, né? Só que focados na malha de calibração universal, e visualização de energia e padrões energéticos, ou formas energéticas, dentro da MF, principalmente o octaedro, ou os octaedros. Em cada fase, nós trabalhamos ativando os padrões de luz, que são os octaedros, e cada um deles tem uma intenção específica, que é o que diferencia uma fase da outra. Então, isso é a NF, né? Eu sou professor, praticante dessa técnica, né? Dou palestras a respeito, organizei também eventos da PEG no Brasil, e continuo até hoje ensinando, e vou continuar por muito tempo. Então, é um trabalho realmente muito profundo e tem resultados fantásticos em termos de transformação de vida, né, de mudança de percepções, né, de sintonia mesmo com essa nova energia, essa nova realidade que está aí. Bom, e o outro trabalho, outra técnica com qual eu trabalho, são os tons pineais, que também veio de um integrante da família Klein, que é o Dr. Todd Avocates. O Dr. Todd é um cientista. Para mim, é um dos caras mais geniais que eu já conheci.
né? Ele formou com honras por uma das melhores universidades médicas dos Estados Unidos, que é a Johns Hopkins, e percebeu que o paradigma da saúde era muito limitado, né? O paradigma atual que a gente tem na saúde, apenas alopática. Então ele, seguindo a sua intuição, mudou-se para a Califórnia, que é uma área onde existe uma abertura muito grande para as técnicas bioenergéticas, complementares, meditativas, e se tornou um praticante e, ao mesmo tempo, com a mente de um cientista, pesquisando os efeitos, né, que esses trabalhos bioenergéticos tinham sobre a saúde do ser humano. E foi nesse contexto, né, que ele se tornou um meditador e teve também, assim como a PEG, uma experiência profunda, né, de conexão com a fonte, e nessa conexão ele se conectou, na verdade, com o próprio DNA. Então ele relata essa experiência dele, essa experiência mística, e de conexão com a própria consciência do DNA, que transmitiu para ele várias informações a respeito dessa molécula, que é mais do que uma molécula bioquímica, né, que produz proteínas. Na verdade, o que o DNA o informou é que o DNA era um campo de energias, de camadas dimensionais profundas, né, que tinha muito mais do que apenas a função biológica, tinha uma função consciencial e energética. E se ele pudesse discernir essa linguagem energética, ele poderia mudar a química de uma célula doente para a química de uma célula saudável, a química de uma célula velha para a química de uma célula jovem. E ele começou então a pesquisar os efeitos do eletromagnetismo sobre a saúde e desenvolveu um laser que ele patenteou, né, um laser muito especial, que é utilizado para trazer consciência às células. Na verdade, permitir que essas camadas interiores do DNA estejam disponíveis para a nossa consciência. E isso tem mostrado resultados que realmente são transformadores de paradigmas, né? Não dá para falar sobre tudo isso, mas estou dando uma pincelada. Sim, sim. E nesse processo, né, de trabalhar com a consciência do DNA, da saúde, dessa consciência relacionada com a nossa essência no corpo, ele então começou a desenvolver também a compreensão de que os sons também geram frequências e vibrações que podem ter o mesmo efeito que a luz, né? Assim como o laser, os sons poderão ativar nessas camadas interiores desse campo quântico multidimensional que é o DNA humano. Então, a partir daí surgiram os tons pineais, né? Começaram a surgir e hoje existem 32 tons, né, que são cantados por pessoas no mundo inteiro. E eu sou uma das pessoas que tem a autorização do Dr. Todd para ensinar os tons pineais. Que legal. Tá? Então, os tons pineais, a origem deles é o Dr. Todd. Cryon também veio trazendo muitas informações a respeito dessa ferramenta vibracional. E a sua origem, né, seria na Lemúria, né? Esse continente que existiu há mais de 20 mil anos atrás, no meio do Pacífico, que seria uma espécie de um local onde a humanidade tinha uma semente muito pura de consciência, onde viveram seres humanos biológicos e que tinham a consciência da sua espiritualidade muito mais desperta que a nossa atual humanidade. E que depois, por vários motivos, né, desapareceu da nossa história, mas a semente energética foi deixada. Sim. E aqueles que viveram lá, hoje, despertam no planeta também, de certa forma, trazendo o conhecimento que era compartilhado naquela época. E o Dr. Todd é um desses seres, né, que vem trazer para o planeta essas informações. Então, é isso. E além, né, da prática pessoal, os tons pineais, eles também são utilizados para esses coros, né, que tem uma função mais planetária. Sim, para ativar as cápsulas, as né, que cápsulas. estão usando. Exatamente. Então é muito profundo mesmo, um trabalho muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, Gustavo, caso os ouvintes, né, que estamos acompanhando agora, eles desejam saber mais a fundo do teu trabalho, a data dos cursos, né, e até mesmo a tradução, né, das mensagens do Cryon. Você poderia nos deixar o contato, por gentileza? Claro, então existe o meu site, né, que é o www.faroldeluz.com.br. Então nesse site as pessoas vão encontrar a programação desses cursos, né, tanto de EMF quanto de tons pineais. Ali também tem uma seção de textos onde eu escrevo também sobre as minhas experiências ao longo desse caminhar, né, pelo caminho de autoconhecimento, o caminho de expansão da consciência. Então eu costumo escrever sobre as minhas experiências e ali também as pessoas encontram, além de vídeos que eu tenho produzido ultimamente, chamados Histórias da Nova Energia, que também são, né, além da escrita,
né, com essa nova mídia, internet, eu acho que o vídeo acabou se tornando a nova mídia, né? Uhum. Então eu conto muito dessas histórias através de vídeos que podem ser encontrados ali também, né, no site do Farol. Né? E as informações de Cryon, né, quem quiser ter acesso às mensagens traduzidas por mim, elas estão no site www.cryonportugues.com. Né? Lembrando que Cryon escreve-se Kryon de navio. Então, cryonportugues.com.br. Tanto .com quanto .com.br leva para o mesmo site e ali você encontra todas as mensagens, pelo menos as mais recentes de Cryon, em áudio. Né? Eu tenho traduzido todas elas. Além disso, existe o canal do Farol no YouTube, onde nós também colocamos essas mesmas mensagens em vídeos, né, no nosso canal do YouTube. Então é só procurar no YouTube o canal Farol de Luz, que a pessoa encontra essas mensagens de Cryon também. Joia, tá certo. E Gustavo, por gentileza, assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, você poderia nos deixar uma mensagem para o Semente das Estrelas? O Gabriel Raio Lunar está nos ouvindo nesse momento, também nos acompanhando. Ele admira muito o teu trabalho, é muito grato também. Todos nós somos imensamente gratos pelo teu trabalho, porque ele facilita muito, né, chegar esta mensagem do Cryon, essa energia, e que vem ativando tantos códigos em nós, né, nos ensinando muito. E eu deixo aí aberto para você, para terminar essa entrevista tão maravilhosa. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a vocês, né, primeiro pelo trabalho que vocês fazem também. Então, eu sei que o trabalho que vocês fazem da Semente das Estrelas é plantar sementes da nova consciência também, né, e isso não tem preço, como se diz, né? Com certeza ajuda muitas pessoas a se lembrarem da sua natureza espiritual, da sua natureza divina, né? E as ajuda a criarem essa nova realidade que cada um de nós quer, né? Que é essa terra mais harmônica, pacífica, compassiva, né? Isso acontece através de pessoas como vocês, né? E outros espalhados pelo mundo que começam a despertar e começam a ter essa coragem de falar da nova terra, do novo humano. Então, agradeço a vocês pelo trabalho também, pela oportunidade e pela semente de luz que vocês estão espalhando, né, junto com outras pessoas. E para todos aqueles que nos ouvem, né, dizer que cada um deles é um ser divino, né, tem a conexão com a fonte dentro deles. Né, e existe um processo de transformação disponível onde a energia cósmica, né, a nossa família espiritual, nos apoia de forma incondicional. Né? Então, como o Cryon costuma dizer, o vento agora sopra as nossas costas, ou seja, esse caminho de transformação e de criação de uma nova realidade, ele é muito mais tranquilo, apesar de ainda haver desafios, mas nem de perto como na velha energia, antes de 2012. Então, aqueles que escolhem despertar e trilhar esse caminho vão ter todo o apoio, né, e vão contribuir para criar essa nova terra, porque é assim que ela é criada, através de cada um de nós, nos conectando com essa família espiritual e cósmica, com certeza. Muito, muito grata, Gustavo, por esse momento, por esse agora. Eu e nós da família Semente das Estrelas desejamos infinitas bênçãos ao seu trabalho, à sua vida, à sua família, e que cada vez mais esse trabalho cresça, chegue a mais e mais pessoas para contribuir, né, com esse despertar dessa humanidade tão linda e maravilhosa, que justamente o teu trabalho, o nosso trabalho, nós fazemos com muito amor, carinho e gratidão, né, cada dia, cada passo que damos, e quando recebemos, né, uma palavra, um gesto qualquer que mostre essa gratidão, esse despertar do próximo, para mim, eu acredito que para você também, para todos os trabalhadores da luz, né, é uma recompensa que não tem como medir, né? Então, eu agradeço imensamente por você ter aceitado essa entrevista. Espero que possa estar presente conosco numa próxima entrevista, acompanhar o nosso podcast também. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e com certeza muitas outras cocriações vão acontecer nesse sentido. A gente está só começando. Não é? Assim é. Gratidão imensa, com certeza. Gratidão imensa. Eu agradeço.
Eu agradeço a todos vocês. Gratidão, namastê e um ótimo dia, uma ótima semana para você também. Para você e para todos vocês. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.